Manguezal. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de meio ambiente do tio Adriano. O tema que eu trago hoje é manguezal. Manguezal? Nunca ouvi falar, tio. O que é isso? Manguezal é um ecossistema. É um lugar que habitam plantas, é um lugar que habitam animais, sejam na terra ou sejam no mar. Se você foi numa praia um dia, com certeza lá tem manguezal. Porque as praias, os mares, dependem muito dessa área. É o manguezal. O manguezal fornece o alimento para o peixe do mar. Muitos peixes do mar vêm para o manguezal para ter seus filhotinhos, seus filhinhos. Então o manguezal ele é descrito como um berçário. É onde nascem os filhotinhos, onde os pequenos começam a nadar, ter seus anos de vida. Lá depois eles vão para o mar. Então os primeiros anos de vida de alguns peixes, de alguns animais, é no manguezal. Eu estou trazendo esse tema porque, como a gente tem bastante áreas ambientais que estão sendo destruídas, o manguezal também não está sofrendo essas causas também. Ele tem sofrido devastações. O homem não aprendeu ainda que se ele tiver um manguezal, ele vai ter pesca. E se ele acabar com o manguezal, não tem pesca. O homem parece que não entende. A natureza fornece tudo em perfeito equilíbrio. Ele vai lá e destrói. Mas vamos aprender hoje o que significa um manguezal. Qual a importância de um manguezal? O que é isso aqui mesmo? Nosso planeta, vocês lembram, né? Isso. Por que você está trazendo de novo essa imagem, tio? Porque eu quero saber a água do planeta. A grande quantidade de água no planeta é o que? Água salgada. Guarda essa informação que é interessante. Vamos lá, então. Vivemos num planeta que a grande quantidade de água que tem no planeta é água salgada. Isso, perfeito. Então até aqui, vamos lá. Tio, eu tenho que saber que a água do rio é uma água doce, enquanto que a água do mar é uma água salgada. Perfeito. Essa primeira divisão você tem que entender, que a água dos rios é uma água doce. E a água dos oceanos, dos mares, é uma água salgada. Por que tudo isso, tio? Você vai entender porque vai chegar no conceito de manguezal. Olha lá, o que é um manguezal? Geralmente o manguezal é o encontro da água do mar com a água do rio. Ou seja, um encontro de águas salgadas com água doce. Isso se transforma em manguezal. Em sua maioria é assim, água do mar e água doce, naquele ecossistema. Tá? Então, mas tem bastante quantidade de sal. Algumas plantas que vivem lá têm que ser super plantas, porque para aguentar a grande quantidade de sal que vem do mar, não é para qualquer uma planta. Então o manguezal é o encontro da água do mar com a água doce em alguns lugares. Algumas vezes não tem nem o rio lá, só tem a água do mar indo e voltando com o efeito das marés. Esse é o manguezal. Tá? O manguezal é um lugar onde a terra, o solo lá, é um lodo, é cinza. Então, para uma árvore nascer lá, tem que ser super árvores. E as árvores que tem lá são árvores diferentes, porque as raízes ficam em cima da terra e não embaixo. Por quê? Elas precisam de oxigênio. E nessa terra aqui não tem oxigênio, tem muito sal. Então as raízes ficam em cima da terra, até um pouquinho mais acima da água, para poderem respirar. São super plantas. Como eu acabei de falar, lá, a terra de lá, é uma terra assim, ó, cinza, escura, é um lodo. Mas tem muitos nutrientes. Apesar de ter pouco oxigênio, tem bastante nutrientes para vários peixes. Então o solo de lá é um solo que é cinza, lodoso, tem bastante sal. O Brasil, vocês conhecem o mapa. O Brasil está no mundo, na segunda posição, que mais tem mangues nos seus litorais. Então quer dizer que nós temos bastante peixes. Só que esses dados eles estão mudando. O Brasil tem bastante mangues, mas a grande maioria está sendo destruída. Então nós somos o segundo país no mundo que tem mais manguezal.
mas temos que tomar cuidado, porque nós estamos destruindo esses manguezais. Olha lá, as espécies de mangues. Existem 3 espécies de mangue, tá? Mangue preto, mangue branco e mangue vermelho. É as cores, tio? Não, quer dizer com o tipo de vegetação. Quanto mais longe um pouquinho do rio, da água do mar com a água da água doce, é os tipos de mangue. Um pouco mais distante, mangue preto. Um pouco mais próximo da margem, mangue branco. Já quase dentro do mangue, ou seja, dentro da água doce e água salgada, mangue vermelho. Essas aqui são super plantas porque as raízes ficam fora do solo, porque elas recebem grande quantidade de sal. Às vezes as suas raízes, se a gente cortar, raspar ela, tem a coloração vermelha. Por isso que ela recebe o nome de mangue vermelho. Combinado? Então essas são as espécies de mangue. Mangue preto ou negro, mangue branco e o mangue vermelho. Nós dizemos que o mangue é um ecossistema perfeito em equilíbrio. Então está tudo perfeito. As plantas fornecem nutrientes, os peixes, os animais vivem naquele mangue em perfeita harmonia. Muitos nascem lá, muitos vivem poucos tempos, dias lá, depois vão para o mar, mas o mangue é um perfeito equilíbrio, ou seja, um ecossistema em perfeitas condições. Mesmo tendo uma terra lodosa, com cores, né, um pouco desagradáveis, um cheirinho, mas mesmo assim é um ecossistema muito importante para nós. A flora de lá. Como eu acabei de falar, as árvores que vivem lá nesse mangue são super árvores. Por quê? Não tem oxigênio, tem presença do mar indo e voltando, ou seja, os efeitos da maré, e tem bastante quantidade de sal. Qual planta que consegue viver com sal? São poucas. As plantas que vivem lá são super plantas. As plantas, as características delas, o tio acabou de falar. As raízes ficam para fora da terra, são raízes aeróbicas, respiradoras, que ficam quase flutuando. Mas elas são importantes porque elas seguram a terra. Se tiver uma erosão um dia, seja, cai terra dentro do rio que veja assorear o rio, essas plantas não deixam, porque as suas raízes são tão fortes que elas seguram todo tipo de terra. Apesar de estar vivendo num sistema, num ecossistema um pouco difícil de produzir alimento, mas elas conseguem sobreviver lá e fornecer alimento para as espécies. Olha lá. Esse ecossistema, o manguezal, ele é importante também porque muitas espécies de animais moram lá. Tá? São muito importantes. Alguns animais, o tio pegou um nome que moram lá. O guaxinim, ele vive nos galhos lá. O colhereiro, que vive lá, ele parece muito o flamingo, mas não é. Ele adora viver nesses lugares. O cavalo marinho também sobrevive lá. Eles adoram lá. O camarão adora sobreviver lá. O caranguejo adora sobreviver, né? O nosso caranguejo adora sobreviver lá também. A lagosta, a nossa lagosta também adora sobreviver lá. A lontra adora sobreviver lá. O guará, ele adora sobreviver nesse lugar. Se acabar o mangue, não tem o guará. O guará é essa cor vermelha porque ele come alguns crustáceos que têm pigmentos vermelhos. Por isso que ele fica dessa cor. Olha que interessante. Alguns tipos de peixes, a tainha, até saguis vivem naquele ecossistema. A corvina, o robalo. Esses peixes, eles vivem em alto mar, mas eles vêm para o mangue para desovar, ou seja, colocar os seus ovos e lá eles deixam os ovinhos lá e voltam para o mar. Quando os ovos eclodirem, ou seja, quando nascerem os filhotinhos, eles ficam um tempinho lá no manguezal e depois vão embora. O linguado, que é um tipo de peixe que vive lá também, e o siri. O siri também adora viver nesses lugares. Uma novidade, até pouco tempo atrás o pessoal não sabia. Tubarões, isso. Os temidos tubarões, depende da espécie, tá? Não é o tubarão branco. Mas algumas espécies, o galha preta, né? Algumas espécies de tubarões, até o martelo, eles vivem, quando pequenos, lá no manguezal. Depois que eles atingem uma idade maior, eles vão para o mar. Mas até atingir um tamanho, né, proporcional à sua espécie, eles vão lá para o mar. Primeiro ficam no manguezal. Então o tubarão vem, desova lá, coloca os filhotes
E aí vai embora. Deixa os filhotinhos lá, esses vão se alimentar, vão se reproduzir, vão crescer e depois eles vão para o mar. Então o nosso manguezal é considerado um berçário. Qual a importância do manguezal? O manguezal é muito importante. Ele é importante porque ele serve de berçário para muitos animais. Muitos animais utilizam o manguezal para ter os filhotinhos, para se alimentar. O manguezal é importante para as pessoas que vivem naquela região. São chamados de caiçaras. Eles tiram o alimento de lá, eles vendem peixes que vivem no manguezal, então são importantes para a sobrevivência dessas pessoas. O manguezal é importante porque todos os peixes que vão para o mar, primeira parte da vida tem que passar no manguezal, depois para o mar. Então, a primeira parte da vida de um peixe, às vezes, é no manguezal e depois para o mar. Então, a pesca depende do manguezal. As árvores de lá são importantes porque elas fornecem a madeira para quem vive lá, os caiçaras. Ele utiliza as madeiras das árvores para fazer casas, para fazer jangadas, para fazer lenha, para eles fazer a comida, porque lá não tem, às vezes, alguns caiçaras não tem fogão. Eles usam fogão de lenha, que tem que usar a lenha das árvores. Ela é importante porque tem pesca esportiva, aquele tipo de pesca que você pega e você solta. É importante o manguezal por causa disso. A lama que tem no manguezal dizem que ela é medicinal, ou seja, que ela pode curar algumas doenças. Tá? Eu já tomei esse banho aí, é bom, hein? Ela é importante também para o turismo, né? Algumas escolas podem passear e conhecer o manguezal, porque a gente não conhece às vezes como que funciona o manguezal. Eu já fui uma vez, não é fácil de andar não, mas a experiência valeu a pena. Ela é importante porque muitos peixes vêm desovar, ou seja, eles vêm do mar, colocam os seus ovos lá no manguezal e vão embora. Quando os ovinhos abrirem e os peixinhos nascerem, eles ficam um pouquinho maior e depois voltam para o mar de novo. Só que o nosso manguezal tem sofrido bastante a ação do homem. Ah lá, caranguejo pedindo socorro. E eu vou mostrar para vocês as ações do homem. Por que o manguezal está sendo destruído? O manguezal está sendo destruído porque estão jogando muito esgoto das casas no manguezal, estão cortando muitas árvores, aquelas árvores que ficam próximas ao manguezal. Muitas fazendas que têm próximas ao manguezal, eles utilizam agrotóxicos. Quando utilizam em grande quantidade, esse agrotóxico cai no manguezal e pode matar os peixes, né? E a vida que tem lá. A poluição do mar e do rio, que as pessoas não aprenderam ainda a jogar o lixo. A ocupação desordenada, ou seja, muitas pessoas que não têm lugar para morar, eles vão morar próximo aos manguezais. E aí, toda a sujeira, todo o lixo, né? Eles vão ocupar esse lugar e vão contribuir para a sujeira do manguezal. Isso aqui é difícil de falar, carnicicultura. Isso aqui é uma fazenda de camarões. Então as pessoas vão criar camarões, eles utilizam a área de mangue. E quando vão utilizar a área de mangue, eles estragam o mangue, porque eles utilizam só uma única espécie e as outras espécies que viviam lá têm que ir embora e podem até morrer. Os manguezais estão desaparecendo também porque construção de estradas, as estradas têm que passar por cima do mangue e acaba com o mangue. A construção de hotéis, né? As pessoas que vão na praia, que querem ter um hotel próximo ao mar, às vezes faz esse hotel no manguezal, joga bastante terra e constrói. Isso acaba com o mangue. Né? O mar, às vezes o navio solta petróleo, cai petróleo e esse petróleo vai cair lá no manguezal, acabando com a vida que tem no manguezal. A poluição das fábricas, esses são vários motivos que têm feito o manguezal desaparecer. Nós somos o país que tem a segunda maior quantidade de manguezal no mundo. Mas isso aí, se a gente não preservar, ele acaba. E aí, ó, já era. O manguezal hoje é considerado uma área de preservação permanente, ou seja, não pode relar, tem que preservar. Isso, existe uma lei que fala, olha, aquele lugar lá não mexe, tem que preservar, porque ele é importante. Você não gosta de peixe? Gosta? Então, peixe que vem do mar? Então, se você quer comer peixe que vem do mar ainda, tem que preservar os manguezais. Senão, não tem como manter esse peixe. Ó o planeta. Você não mora no planeta? Não mora. Eu moro, você mora, os animais moram, as árvores moram, todo mundo vive no planeta. Você não vive sozinho. Então, nós temos que aprender a conviver com os animais e com as plantas. Essa que é a grande sacada da ideia. Então, é viver em harmonia com os animais e com as plantas. E você no meio também. Todo mundo vive nesse planeta chamado Terra. Entenderam? Hoje, na atividade do tio Adriano, eu quero que vocês peguem
um pouquinho de sal e mostra pro tio assim na mão. Quer ver? Pera aí. Olha lá. Eu quero que vocês tirem uma foto mostrando o sal. Por que o sal? Porque a maioria que vem do sal que nós comemos vem do mar. Combinado? Um beijo, tio Adriano. Até mais. Aula de meio ambiente, tema manguezal. Fui! Caranga mora no manguezal, um lugar ambiental. Caranga é forte e valente e tem um corpo escultural. Caranga come folhas e não dispensa um pouco de cenoura. É fenomenal, foge do menino caranguejo e se enrosca no varal. Caranga é nosso amigo ambiental que mora no manguezal. Caranga! Agora sim estou preparado para tomar um bom banho. Ah, nada como a laminha do mangue para ficar bem charmoso. Opa, está na hora de trabalhar. Caranga, estou procurando a minha filha. Eu perdi minha filhotinha, ela estava bem do meu lado. Passou um jet ski bem perto de nós. Estávamos nadando próximo daqui da margem. O barulho do motor era muito forte. Foi quando eu voltei para a superfície que dei conta que minha filhota sumiu. Estou procurando há um tempão e nenhum sinal da minha filhotinha. Tadinha, perdida nesse mundo de predadores. Minha filhota, onde você está? Volta pra mamãe. Acalme-se, mãe tartaruga. Eu vou ajudar a achar sua filhotinha. Obrigada, senhor Caranga. Ela só pode estar em um lugar. Suba no meu casco e vamos atravessar a baía. Não gosto dessas águas poluídas. Isso é coisa dos seres humanos, bem típico deles. Que lugar horrível. Esse é o pesadelo dos animais do manguezal. Fique aqui! Este é um trabalho para o Super Caranga! Nossa! Como é que esse lugar foi ficar assim? Quando eu era um caranguejinho, eu adorava vir brincar por aqui. Mas agora tá tudo poluído. Que coisa horrível! Socorro! Mamãe! Alguém me ajude! Estou indo! Estou indo! Achei você! Obrigado, senhor caranguejo. Eu só me lembro de ter entrado nesse saco e depois ter escutado um barulho bem forte. Barulho? Deve ter sido o som daquele tal de jet ski. Olha só, meu petisco querendo fugir com o lanche principal. Fuja daqui, tartaruguinha! Prepare-se para o meu carangafu! Vamos parar com a palhaçada! Vem pra cá que eu tô faminto! Lama na cara! Lama poluída! Isso foi golpe baixo! É, isso aí! Da próxima vez vai ser bem pior! Tá! Mamãe! Filhinha! Filhinha! Oh!
mesmo, mamãe. Obrigada, senhor Caranga. Não foi nada, dona Tartaruga. Foi uma honra poder ajudar a senhora. Ei! Vocês me esqueceram aqui! Ah, e agora? Esse cara ainda vai me pagar.